Hoje, o homem que teve tudo para transformar o Brasil em uma potência mundial, que navegou em águas tranquilas, sem oposição, com a grande mídia nos bolsos, com um cenário internacional favorável, com o judiciário aparelhado e acovardado, com o Congresso Nacional nas mãos e nos bolsos, e nada fez, só pensou em saquear a nação em nome de um projeto criminoso de poder, completa 1 ano de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Na última sexta-feira, o ilustre presidiário saiu de sua cela no 4º andar da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e se dirigiu até o 2º andar, onde o delegado Felipe Passi o aguardava para um depoimento sobre inquéritos que tramitam perante a Justiça Federal do Paraná. No confronto com o delegado, justamente aquele que desvendou que o petista era o amigo nas planilhas da Odebrecht, Lula ficou calado. Não disse uma palavra durante 2 longas horas. Era a grande chance que Lula tinha para confrontar o seu algoz. O ex-presidente chegou a ingressar com ação indenizatória contra o delegado, mera encenação. De acordo com orientação da defesa, o petista alegou não ter acesso aos documentos da investigação e ficou calado. Já a Polícia Federal declarou que a defesa de Lula teve amplo acesso aos papéis dos inquéritos. Na verdade, a defesa de Lula partiu para um movimento bastante interessante, baseando-se numa tese do próprio juiz Sérgio Moro, quando este ainda estava como juiz auxiliar no gabinete de Rosa Weber. Os advogados de Lula resolveram admitir que o petista cometeu crime de corrupção. A ideia, como ocorreu na época, é a seguinte: em 2012, o ex-deputado federal do PT, João Paulo Cunha, quando condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acabou por ser absolvido, graças, é claro, ao entendimento do STF de que a lavagem de dinheiro foi apenas uma consequência do crime de corrupção. Agora, Lula tenta confessar o crime de corrupção passiva, negando o crime de lavagem de dinheiro, os motivos principais que originaram a condenação. Mas para que essa estratégia de assumir só uma parte das falcatruas funcione, o condenado não pode mais usar os interrogatórios como palanque político, e o que aconteceu na última sexta-feira foi algo deprimente. Lula, se contorcendo, permaneceu de bico fechado, pois não quer que seus zumbis, seguidores da seita, ouçam de sua própria boca que ele é sim um corrupto. Lula não deveria se preocupar com isso. Para os petistas, a confissão de Lula não quer dizer nada. Nem assim, nunca, jamais eles vão admitir que o corrupto é corrupto. O que realmente causou estranheza entre os zumbis canhotos foi o fato de seu líder supremo, que fala pelos cotovelos, ter conseguido ficar quieto durante 2 horas de interrogatório. Com o microfone em punho e cercado por petistas, Lula sempre foi um verdadeiro tigrão. Esculhambava com a Polícia Federal, detonava os procuradores da República, ofendia magistrados e se autoproclamava a alma mais honesta do Brasil. Sem dúvida, um tigrão que rugiu forte garantindo, diante de plateia que estava mais preocupada que horas chegaria a mortadela, que iria provar a sua inocência. No interrogatório, o tigrão ficou diante de seu maior e mais temido algoz, o verdadeiro responsável por estar engaiolado, o homem que foi determinante para que, no dia 7 de abril de 2018, Lula fosse finalmente capturado. O delegado que descobriu que Lula era o amigo nas planilhas da Odebrecht. Frente a frente, o delegado e o tigrão. O tigrão teve 2 horas para responder perguntas e rugir forte, como fazia diante dos discípulos de sua seita. Não foi o que aconteceu. Durante 2 horas, perante o delegado, o tigrão virou tchutchuca. Neste primeiro aniversário da prisão do homem que traiu milhões de brasileiros e permitiu a formação da maior quadrilha de bandidos e do maior esquema de corrupção da história do Brasil, vale a pena rever o desabafo do artista plástico João César de Mello, que expôs ao mundo toda a sua indignação com essa quadrilha de traidores da pátria, que destruíram essa nação gigante que agora tenta renascer dos escombros. O artista plástico João César de Mello fez um desabafo contundente que viralizou na internet e é um verdadeiro nocaute no Partido das Trevas. O PT do Lula cresceu apontando culpados pelos problemas brasileiros.
Primeiro culpou José Sarney, depois Fernando Collor e FHC. Por mais de 20 anos, Lula e sua trupe gritaram que o presidente da República e seu partido têm responsabilidade direta sobre tudo o que acontece no país. Foi assim que o Partido dos Trabalhadores conquistou o apoio da imprensa, de artistas, dos intelectuais, das representações estudantis, dos funcionários públicos, dos sindicatos e movimentos disso e daquilo. Como solução, os petistas diziam que o Brasil precisava ser governado por pessoas abnegadas e comprometidas com os interesses dos mais pobres. Não por acaso, essas pessoas eram eles mesmos. Com esse discurso, o PT chegou ao poder, do qual não queria mais sair, por isso montou uma base aliada que custou a Petrobras, o BNDES, os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e 2/3 do dinheiro dos cofres públicos. Lula teve tudo para construir um país melhor, mais justo, fácil e seguro. Teve apoio dentro e fora do Congresso. Contava com a aprovação popular na casa dos 80%. Lula teve dinheiro público aos montes. A arrecadação do governo federal duplicou em seu governo. Nenhum outro presidente teve condições tão boas para fazer o melhor, fazer o certo, melhorar o Brasil. Mas Lula não fez. Optou por chamar para junto de si todos os integrantes sujos da política nacional que ele tanto criticava, incluindo o PMDB. Lula abraçou Sarney, Renan, Ciro, Maluf e Collor. Repartiu a máquina pública entre PMDB e outros partidos aliados. Para financiar suas campanhas eleitorais e seus militantes, o PT institucionalizou e expandiu a corrupção brasileira a níveis nunca vistos, segundo delatores da Lava Jato. Lula é o PT é o Lula. Foi Lula quem escolheu Dilma para sucedê-lo. Uma analfabeta que nada entendia de nada, nem vereadora tinha sido antes. Foi Lula que chamou Michel Temer para ser o vice dela. Programas de crédito subsidiados pelo BNDES, emissão de títulos da dívida, medidas provisórias, nomeação de diretores em estatais. Tudo isso depende da assinatura do presidente da República. O esquema entre Temer e a JBS foi iniciado e alimentado durante os governos Lula e Dilma. Lula e Dilma fizeram campanha para Sérgio Cabral e Eduardo Paes. Lula e Dilma nunca manifestaram interesse em acabar com o foro privilegiado, nem com os supersalários e pensões que estão corroendo as contas públicas. Foram Lula e Dilma que entupiram o Estado com militantes e amigos deles. Depois de 13 anos de PT, os jovens pobres continuam saindo das escolas mal sabendo escrever seus próprios nomes. Cerca de 27% dos brasileiros são analfabetos funcionais e 30% dos brasileiros nunca leram um único livro na vida. O PT recebeu um país com taxa de evasão escolar de 7,6% e entregou com 16,5%. Quando Lula foi eleito, 9,5% dos jovens não trabalhavam. Quando Dilma saiu, esse percentual estava em 25,8%. Depois de 13 anos de PT, metade dos domicílios brasileiros continuam sem acesso à rede de esgoto e 30% não têm acesso à água tratada. Depois de 13 anos de PT, metade dos trabalhadores continua ganhando menos de um salário mínimo por mês. 20 milhões de pessoas ganham menos de R$140 e quase 9 milhões de pessoas encontram-se na extrema pobreza, com renda abaixo de R$70. Depois de 13 anos de PT, metade dos nordestinos dependem do Bolsa Família para viver. Depois de 13 anos de PT, mais de 60 mil pessoas são assassinadas por ano e a taxa de elucidação de homicídios chega a ser de 4% no Pará. Outros 21 estados sequer sabem quantos homicídios são elucidados anualmente. Nunca antes na história deste país, os bancos lucraram tanto quanto nos governos Lula e Dilma. Eike Batista e suas empresas, JBS, OAS, Odebrecht e tantas outras grandes empresas foram infladas com o dinheiro que o PT roubou dos brasileiros. O PT roubou mais de 70 bilhões de reais dos funcionários da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras e dos Correios. Roubou mais de 100 milhões de reais de milhares de funcionários públicos.
Segundo o TCU, 578 mil contratos da reforma agrária e mais de 1 milhão de cadastros do Bolsa Família estavam irregulares. Junto com outros partidos, o PT roubou 42 bilhões de reais da Petrobras. É preciso repetir, era o PT que ocupava a presidência da República. Era o PT que tinha o poder das decisões. Antes de ser afastada, Dilma cortou bilhões de reais em verbas de todas as áreas. Considerando que a esquerda acredita que uma pequena minoria da população enriquece às custas da pobreza da grande maioria, devemos concluir que o PT foi o maior vetor de desigualdade social da história deste país. Pesquisa publicada pelo IPEA mostra que a única parcela da população que teve aumento de renda durante o segundo mandato de Dilma foi a dos super ricos, pessoas com renda acima de R$ 150 mil por mês. O restante da população teve redução na renda. Os bancos, por exemplo, lucraram durante o governo Lula 8 vezes mais do que no governo de FHC. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro só está acontecendo porque durante 13 anos o PT ignorou a pauta, mantendo as fronteiras escancaradas para a entrada de armas compradas por criminosos e incentivando a delinquência. Durante os governos do PT, a criminalidade explodiu nas regiões mais pobres do Brasil. No Amazonas, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins, o número de homicídios aumentou 100%. No Rio Grande do Norte, o aumento foi de 232%. Como se fosse pouca culpa, Lula e o PT ainda se dedicam a atacar a Lava Jato, o que beneficia dezenas de políticos corruptos, incluindo o tucano Aécio Neves. O PT tem culpa até no colapso econômico da Venezuela, uma ditadura socialista que foi financiada com empréstimos bilionários do BNDES. O Partido dos Trabalhadores não promoveu avanços sociais. Os milhões de brasileiros tirados da pobreza são um golpe de marketing baseado na mudança dos critérios de identificação de classes sociais, a partir do qual só pode ser considerado pobre o cidadão com renda abaixo de R$ 291 por mês. Para o PT, acima disso, a pessoa já é classe média. Resumindo, o PT promoveu apenas corrupção e desperdício de dinheiro dos pagadores de impostos em larga escala, resultando na maior recessão da história do país e afetando principalmente os mais pobres. Portanto, pode gritar: sim, é tudo culpa do PT. E para finalizar, se você, depois de tudo isso, ainda defende o Lula e seus crimes, vai embora desse país. Você é um inimigo da pátria e não merece viver no Brasil.